Marcos Antunes Trigueiro ficou conhecido como o maníaco de contagem, ou o maníaco industrial, após acabar com a vida de pelo menos 5 mulheres em um espaço curto de tempo. Todos os crimes seguiam o mesmo padrão. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. Aproveita também, deixe seu comentário, sua curtida, e é isso. Sem mais falação, bora logo pro caso. Marcos Antunes Trigueiro nasceu no dia 29 de maio de 1978, em Brasília de Minas, Minas Gerais. Ele teve uma infância conturbada, já que a sua mãe, Terezinha, abandonou a família quando ele ainda era criança. Isso porque o seu pai era um homem muito abusivo. O pai era um homem violento que costumava arrumar muitas brigas, discutir com a sua esposa e em discussões que aos poucos foram se tornando cada vez mais agressivas, a ponto de muitas delas ele agredir a mulher. Quando ela finalmente tomou coragem para fugir dali, os abusos passaram a acontecer agora com os filhos. Quando isso aconteceu, o Marcos tinha cerca de 1 ano de idade, e ele mesmo muito pequeno recebia diversos tipos de agressões do pai. O Marcos e os seus irmãos praticamente se cuidaram e cresceram sozinhos, sempre vivendo com muito medo. Ele cresceu sem muitos amigos e bastante tímido. Inclusive, seu pai era caminhoneiro, então passava muito tempo fora de casa, e por isso que eles cresceram sozinhos. Durante as torturas de seu pai, ele chegou a dormir no relento, comer restos de comida e até sofrer torturas com uma chave de fenda aquecida no fogão. Durante toda a sua juventude, enquanto ele morava com o pai, o Marcos teve também diversos traumas ligados a mulheres, começando pelo abandono da mãe e partindo para várias madrastas que ele teve ao longo de sua vida. Essas mulheres, inclusive, muitas vezes maltratavam o Marcos e os seus irmãos, também batendo e xingando, assim como seu pai. Ele viveu a sua vida esperando para ter idade suficiente para sair da casa do pai e poder seguir sua vida sozinho. Com isso, quando ele ainda era adolescente, ele saiu de casa e iniciou a sua vida criminal, tendo algumas passagens pela polícia, por pequenos roubos e furtos. E principalmente para poder se manter, sobreviver, até que ele começou a trabalhar como ajudante de pedreiro e depois como pintor. Trabalhando como pintor, ele teve acesso a casas muito chiques, de famílias ricas. E mesmo agora, sem a necessidade de roubar para sobreviver, ele continuou cometendo esses furtos. Na vida adulta, ele se tornou um homem muito bonito, chamava a atenção de mulheres, tinha vários relacionamentos, inclusive se casou 3 vezes e teve 5 filhos. Ele nunca fez uso de drogas, álcool, nem nada do tipo. Porém, de acordo com a sua vivência, ele começou desde jovem a aparentar um comportamento meio estranho, segundo ele mesmo. Para os outros, ele era um sujeito tranquilo, reservado, sem amigos, falava baixo e nunca arrumou qualquer briga e nem nada do tipo. Ao mesmo tempo que ele se passava como um sujeito normal, ele é o que podemos considerar um psicopata. Ele nunca tentou viver uma vida feliz, nunca fingiu felicidade ou nunca fingiu ser uma pessoa popular para chegar em ninguém. Ele nunca teve uma vida social. Em 2009, o Marcos era casado com uma mulher chamada Rose, mantinha seu trabalho de pintor e agora trabalhava também como motorista de uma Kombi que levava os estudantes até a Universidade Federal de Minas Gerais. Mesmo casado, ele ainda era um sujeito bastante solitário, não tinha amizades e costumava passar o seu tempo jogando videogame. No dia 7 de janeiro daquele ano, uma mulher chamada Adina Feitor Porto, de 27 anos, estava voltando para sua casa que ficava no bairro Santa Margarida, em Belo Horizonte, após a faculdade. Porém, no caminho, ela desapareceu. No dia seguinte, o seu carro foi encontrado no Barreira de Baixo. Com as investigações, uma semana depois, seu corpo foi encontrado em Sarzedo, a cerca de 20 quilômetros de onde ela morava. Segundo a perícia, a Adina teria sofrido abusos sexuais e estrangulamento. 3 meses depois, no dia 17 de abril de 2009, a Ana Carolina Assunção, de 27 anos, tinha marcado de buscar a sua mãe na loja da família. Um tempo depois, a mãe dela viu o carro da filha passando sem parar no local, o que ela achou muito estranho. Então ela decidiu ligar para Ana Carolina,
que a atendeu dizendo que estava bem para não fazer mais perguntas e desligou. Obviamente, como tudo era muito estranho, a mãe ligou para a polícia, que logo depois achou o seu carro e o seu corpo. A Ana Carolina foi encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro do carro no bairro João Pinheiro. Sob o seu corpo estava seu bebê de 14 meses dormindo, e ela estava inclusive seminua. No dia 17 de setembro daquele ano, a empresária de 48 anos, Maria Helena Lopes Aguiar, foi morta estrangulada com o cinto de segurança de seu carro. O seu corpo foi encontrado dentro do veículo na Rua das Trombetas, Conjunto Califórnia, a noroeste de Belo Horizonte. Os crimes eram bem parecidos. Ele, assim como outros serial killers, mantinha o mesmo modus operandi, o seu padrão de crime. A maioria dos crimes eram cometidos em horário comercial, tinham sinais de abuso, estrangulamento. Todas as vítimas eram mulheres de cabelos longos e pretos, mulheres independentes e dirigindo seus carros sozinhas. Então as autoridades começaram, de certa forma, juntar as peças e perceber que aqueles crimes estavam ligados, que todas as vítimas provavelmente teriam sido atacadas pela mesma pessoa. No dia 11 de novembro, a Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, uma contadora de 35 anos, desapareceu. O seu carro foi encontrado no bairro Industrial, em Contagem, com todos os seus pertences, menos o celular. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado em uma estrada, e a Edna teria sido enforcada com seu próprio colar e também tinha sinais de abuso. A partir daí, a polícia começou a traçar um perfil dos criminosos da região. Inclusive, uma jovem de 27 anos chamada Natália Cristina também sumiu nesse meio tempo. Ela desapareceu em outubro e o seu carro foi encontrado próximo ao bairro Industrial, em Contagem, com todos seus pertences menos seu celular. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado em uma estrada e a Edna havia sido enforcada com seu próprio colar e também tinha sinais de abusos. Nos exames de todos os crimes foram encontrados pedaços de pele, fios de cabelo e esperma, além do fato de que o criminoso usava o celular das vítimas sempre na área industrial da cidade, e com isso ele começou a ser conhecido como o maníaco industrial ou o maníaco de Contagem. E a partir daí a polícia começou a traçar um perfil dos criminosos na região. Pelo menos 18 mulheres haviam sido mortas somente na região de Contagem, e todos os corpos eram deixados seguindo um trajeto. O mesmo trajeto que o Marcos levava para chegar no seu trabalho. E não demorou muito para os policiais perceberem que o criminoso supostamente seria da cidade de Trigueiro. E seguindo então os rastros de celulares das vítimas, 2 celulares levaram até uma loja, onde Marcos vendeu esses aparelhos. Então, de acordo com todas as pistas, não demorou muito para que a polícia chegasse até a casa de Marcos. Lá, eles foram atendidos pela Rose, a sua esposa, que disse que ele não estava em casa. Mas mesmo assim, os policiais insistiram, entraram e encontraram o Marcos escondido embaixo da cama. O Marcos foi levado preso e na delegacia ele confessou tudo. Ele disse também que levava o celular das vítimas como uma recordação e que elas tinham o mesmo perfil, pois lembravam a sua mãe. Ele também falou coisas meio aleatórias, dizendo que iria morrer e disse que amava sua mulher e a sua mãe. Por conta disso, seu perfil começou a ser traçado por psiquiatras forenses a pedido da justiça. Em seu depoimento, ele falou sobre a sua infância, alegando que a sua mãe o abandonou muito cedo e ele foi criado pelo pai alcoólatra e violento. E disse que após sair da casa do pai, ele voltou a manter um certo contato com a sua mãe. Eles tinham uma relação tranquila, mas sempre teve esse ressentimento sobre a sua vida na infância. A sua mulher Rose chegou a ser presa, suspeita de ser cúmplice, isso porque um dos celulares das vítimas foi encontrado com ela. A Rose passou por um depoimento de 3 horas, onde ela negou qualquer envolvimento, pediu perdão às famílias das vítimas e disse estar sofrendo muito, sentindo a mesma dor que as famílias das vítimas estavam sentindo. A Rose disse também que desconfiou do marido quando a Natália Cristina desapareceu, porque ele tinha uma entrevista de emprego marcada para aquele dia e não apareceu. A Terezinha, mãe do Marcos, chegou a dar uma entrevista falando sobre a sua infância, dizendo que não viu o filho há cerca de 7 anos, mas eles mantinham contato, e que ela tentou visitá-lo na prisão, mas não conseguiu. Além disso, ela deu algumas informações meio desconexas, como dizendo que seu filho tinha um sonho de ser pastor, que ele era uma ótima pessoa e que ela nunca ensinou coisas ruins aos filhos. Porém, como ele foi abandonado quando tinha 1 ano, não tinha como ela ter ensinado nada, pois ela nunca foi participativa na sua infância. O psiquiatra chegou a afirmar que suas características eram marcantes, como um homem portador de transtorno de personalidade, frio, indiferente, com inteligência normal, e em alguns momentos ele chegou inclusive a ironizar, mas nada agressivo.
O Marcos passou por pelo menos 5 julgamentos, isso de acordo com cada uma de suas confissões. E com isso, ao todo, a sua pena foi de 170 anos de prisão. E claro, como a lei brasileira não permite tudo isso, o máximo que ele poderá ficar preso em regime fechado são 30 anos, e depois ele pode recorrer à liberdade. Em 2011, enquanto ele estava preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, ele saiu para um banho de sol quando foi atacado com um objeto cortante que perfurou o pulmão dele. Isso na prisão é o que chamam de lei da cela, que é quando os detentos se vingam de quem comete o crime de estupro. Na época, inclusive, o Marcos usava uma bolsa de colostomia por um tiro que ele levou em 2004, quando tentou assaltar um taxista. E com a facada ele foi internado e teve que passar por uma cirurgia, mas sobreviveu e segue cumprindo a sua pena. Após o caso, seu irmão Alexandre chegou a recorrer à polícia, pedindo por proteção, pois estaria recebendo ameaças. Porém, de acordo com o delegado Edson Moreira, a polícia não pode abrir qualquer tipo de proteção especial e sim trabalhar conforme for acionada, já que é natural que a população reaja com represálias de acordo com o crime. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você for novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. Deixe seu comentário também, sua curtida, é bem rapidinho, não custa nada e vai me ajudar muito aqui no crescimento. Então, é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!